E galera, boa tarde, boa noite. Vamos falar hoje sobre produção de texto, a nossa atividade primeiro aí, depois que a gente estudou os tipos textuais, a gente vai entrar aqui num gênero textual que está inserido dentro do tipo narrativo, porque nesse gênero textual que a gente vai ver aqui nessa aula proposta, se sobressai o tipo narrativo. Então, que gênero é esse que a gente vai estudar? Deixa eu pegar aqui uma canetinha para ajudar na aula. Ok, peguei minha canetinha, é a fábula. Nós vamos estudar a fábula, que é um texto narrativo breve e transmite uma lição de moral. Ok? Então, eu trouxe aqui a definição sobre fábula, que vocês vão encontrar nesse site aqui, ó, Educa Mais Brasil, um site muito interessante, que vale a pena você dar uma olhada. Aqui tem a definição da fábula. Fábula é uma composição narrativa em que os personagens são animais que apresentam características humanas, principalmente a fala. Então, sempre que você lê uma fábula, nessa fábula tem animais e uma das características desses animais é que eles falam. Agora veja bem, galera, não é que os animais representam as pessoas, eles representam características humanas, certo? Então isso tem uma diferença. A fábula tem caráter educativo e, ao final, traz um ensinamento, fazendo analogia com o cotidiano. Então toda fábula termina com aquele ensinamento no final, que é sempre uma comparação, uma analogia com a nossa vida, com o nosso cotidiano. E esse ensinamento moral, essa mensagem educativa, a gente chama de a moral da história. Eu diria que a fala e essa moral da história são as duas principais características do gênero fábula. O tipo e gênero textual. Então, toda vez que a gente for analisar, for produzir um texto, sempre que for pedir a produção de um texto, a gente precisa definir o gênero, e esse gênero está dentro de um tipo. O que é o tipo? Nós já estudamos os tipos, são aqueles 5 tipos que está lá no vídeo anterior. Vocês vão dar uma olhada no vídeo anterior para relembrar esse assunto de tipos textuais, e um deles é o tipo narrativo, do qual faz parte a fábula. Ela faz parte do gênero textual que se encaixa nos tipos narrativos, apresentando os elementos estruturais da narração. Então, se é uma narração, tem aquilo que são os elementos estruturais, que a gente também chama de elementos da narrativa. O que é isso? É aquilo que não pode faltar no texto onde prevalece o tipo narrativo, que são as personagens. Veja, galera, não existe uma história se não houver personagens. As personagens são fundamentais. Como é que você vai contar uma história se não tiver personagens vivenciando aquela história? Então, as personagens aqui é o primeiro elemento da narrativa. Também, se tem as personagens e está acontecendo uma história, precisa ter o narrador. O narrador é aquela voz que conta os fatos. Se não tem o narrador, não tem a história sendo contada. Toda a história também acontece em determinado tempo. Geralmente, nas fábulas, nos contos de fadas, esse tempo ele é indeterminado. Geralmente não era uma vez ou num tempo muito distante, né? É um tempo indeterminado. O espaço também acontece na narração. Não existe uma narração sem um espaço onde aquela história aconteça. É preciso você também dizer, é numa floresta, é num rio, é numa árvore, é num descampado, onde é que acontece essa história. O espaço narrativo também precisa estar na narração. O enredo, o que é o enredo, galera? O enredo é o encadear das ações. Toda ação que, quando você vai construir um fato, vai narrar uma história, tem ali uma sequência de fatos que tem um início, um meio e um fim, e que leva, né, aqui no caso da fábula, esse fim é sempre uma moral da história. Então isso é o enredo da história. O que vai acontecer primeiro, o que acontece depois e o que vem no final. Beleza? Bom, então personagens tipo. Na fábula nós temos personagens tipo. E o que é isso? Personagens tipo. Vamos ler aqui para a gente entender o que são as personagens tipo. Em uma fábula, as personagens são chamadas de personagem tipo. Isso ocorre porque elas representam um modo de ser de um conjunto de pessoas e não cada um individualmente. Ou seja, as personagens tipo são aquelas personagens que vão representar um tipo de pessoa que faz parte de um grupo. Por exemplo, as pessoas do tipo tímidas, as pessoas do tipo arrogante, as pessoas do tipo espertas, as pessoas do tipo malandronas, as pessoas do tipo que se acham mais fortes.
mais poderosas do que todo mundo. Então são personagens tipo. Assim, os animais simbolizam aspectos dos seres humanos. Como, por exemplo, aqui nós temos alguns exemplos, ó, a raposa, aqui a raposa, quem é que é a personagem, qual é o tipo que a raposa representa nas fábulas? Representa a astúcia, né? Aquela perspicácia, né? Mas não sai a palavra, inteligência, né? De armar situações para poder se dar bem. Então, a raposa ela é esperta, ela é astuta, né? Então, ela representa a astúcia. Já o leão, tá aqui o leão que tem a fama aí do rei das selvas, né? Está no topo da cadeia alimentar, ele representa o que? A força. Aí aqui nós temos alguns outros animais, o asno, né? Que vai representar aquelas pessoas, digamos, não tanto inteligentes, né? Ok. Muito bem, galera. E as características da fábula, que a gente traz aqui, né? Um outro slide, não para finalizar ainda, calma, ainda tem mais pela frente, né? Para reforçar, na verdade, as características da fábula. Quais são as características de uma fábula? O que um texto precisa ter, então, resumindo aqui, para que seja uma fábula? Por se tratar de uma tradição oral, uma mesma fábula pode ganhar roupagem diferente em diferentes épocas, ou seja, como as fábulas elas nascem oralmente, as pessoas inventam, mas sem escrever a história, vão contando mentalmente, memorizada de um para outro. Então, com o passar do tempo, essas fábulas de lugar para lugar, de época para época, foram ganhando aspectos diferentes. Não é à toa, por exemplo, que a gente tem mais de uma versão da fábula da cigarra e da formiga, né? Entre a cigarra e as formigas. Não existe só uma versão. A história da Chapeuzinho Vermelho, que não é uma fábula, mas é um conto de fada, que também vem da tradição oral, não tem somente uma versão, tem mais de uma versão, né? Bom, então aqui as fábulas são histórias que buscam construir explicações sobre as manifestações da natureza, as relações entre as pessoas, seus defeitos, suas paixões, seus comportamentos, suas virtudes e as relações entre a humanidade e a natureza. Então tudo isso a gente vai encontrar numa fábula. Então a fábula é um texto muito interessante porque passa o ensinamento para ajudar a nossa formação, para que a gente compreenda que determinadas situações podem ser perigosas para a gente poder fugir de algumas situações, né? Isso, galera, então é muito bom. A leitura da fábula, além de ser uma leitura prazerosa, vai nos trazer bons ensinamentos. Algumas características dessa vertente dos gêneros textuais aqui, vamos ver mais algumas características. Ó, apresenta uma narrativa alegórica. O que é uma narrativa alegórica em prosa ou um poema épico? Uma alegoria é justamente porque ali nós não temos uma personagem humana, verdadeira, mas são situações alegóricas no sentido de que, por exemplo, o leão ele está ali para representar a força física, a raposa está ali para representar a esperteza. Então são personagens alegóricas e pode ser narrado em prosa quando a gente tem um narrador, ou pode ser escrito em poema épico quando é escrito em versos. Vocês vão perceber das fábulas algumas versões que a história é organizada em parágrafos, né? Tem um narrador narrando os fatos e organiza ali em parágrafos. É isso aí que a gente chama de prosa. Vocês vão observar outras que está organizada em estrofes, em versos que formam estrofes. Não é isso, galera? É isso aí que a gente vai chamar de poemas épicos, quando o texto vem organizado em versos. Os seus personagens são antropomórficos, ou seja, animais com características ou comportamentos humanos. Então, antropomórficas significa isso, características e comportamentos humanos. Através do comportamento dos animais, apresenta virtudes, qualidades, defeitos dos seres humanos. Então, o comportamento dos animais servem na história para representar isso aqui, as virtudes, as qualidades, os defeitos dos seres humanos. Por se tratar de um gênero transmitido oralmente, as fábulas costumam ter muitas versões, o que a gente já falou no slide anterior. A presença de personagens tipo, ou seja, personagens que representam o comportamento humano de forma coletiva e não de maneira individual. Então essa daqui também é uma das principais características da fábula, gravem bem isso daí. Traz uma lição de moral no final da história. Não existe fábula sem uma lição moral, né? Sem uma moral da história.
Bom, galera, então já que a gente falou tanto de fábula, não poderia deixar aqui de ler para vocês uma fábula do La Fontaine, que é O Leão e o Rato. Vamos ler? Certo dia estava um leão a dormir, à sexta, quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para engolir. Perdoai-me, gritou o ratinho, perdoai-me, desta vez eu nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não precisarás de mim. O leão ficou tão divertido com essa ideia que levantou a pata e deixou-o partir. Dias depois, o leão caiu numa armadilha. Como os caçadores o queriam oferecer vivo ao rei, amarraram-no a uma árvore e partiram à procura de um meio para o transportarem. Nisto, apareceu o ratinho, vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam. E foi assim que um ratinho pequenino salvou o rei dos animais. Moral da história: não devemos subestimar os outros. Ok, galera? Então, dito isto, feita essa explanação sobre o gênero fábula, trouxe aqui para vocês uma atividade que está proposta lá no caderno de vocês do 6º ano. A proposta diz o seguinte: a partir dos textos em que foram lidos e de seus conhecimentos sobre a produção textual, faça um pequeno texto contendo no mínimo 10 linhas, contando uma historinha entre o jacaré e a formiga. Seja criativo com os dois personagens e não esqueça de pôr um título no seu texto. Galera, antes de partir para o próximo slide, eu quero voltar um pouco aqui. Observe a estrutura que tem uma fábula, tem aqui o título da história, né? Você tem que pôr um título. O título é um título simples na fábula. Título da história é o nome que você vai dar ao seu texto, ok? É o título. Depois aqui a gente tem uma introdução narrativa. A introdução narrativa é para nos situar sobre o que está acontecendo. Introdução narrativa. Então, vocês vão seguir esse modelo aqui na hora de produzir o texto que está sendo cobrado de vocês. Introdução narrativa, né? Vai narrar os fatos ali para situar o que está acontecendo, para que a gente entenda a historinha. Depois dessa introdução narrativa, nós temos o que? Nós temos uma parte aqui em que a história acontece quase que automaticamente, é o diálogo com narração, diálogo entre as personagens, né? Os diálogos. Veja bem que aqui cada fala, o que são os diálogos? É a conversa que acontece entre as personagens, geralmente duas personagens. O diálogo aqui ele é marcado pelo travessão para indicar que tem uma personagem falando, ó, perdoai-me, gritou o ratinho. Então tem a fala da personagem, tem também aqui ó, a fala do narrador. Isso aqui, gritou o ratinho, isso daqui é o narrador que está falando, isso aqui também. Perdoai-me, desta vez eu nunca o esquecerei, também é a fala da personagem, né? Aí aqui nós temos mais uma vez aqui ó, a fala do narrador. O leão ficou tão divertido com essa ideia que levantou a pata e deixou partir. Então tem um narrador aqui, tem alguém nos contando essa história. Então aqui a gente tem uma parte em que agora vai se desenrolar também na fala do narrador, né? O desenvolvimento da história acontecendo aí na fala do narrador. E por último, pera lá. Por último aqui então nós temos o desfecho da história, que é o desfecho que vai ser o fim da história, né? Esse final. E a moral da história aqui, ó. A moral da história segue essa formulazinha, um parágrafozinho separado, bem curto, moral da história, aí vai dizer a moral, o que tem, qual é o ensinamento daquilo ali. Não devemos subestimar os outros. Então siga essa estrutura aqui para desenvolver essa proposta que está sendo solicitada aqui no caderno de atividades de vocês, que está na página 9. Então vocês vão lá localizar, o pessoal do 6º ano, página 9, vocês vão ter essa proposta aqui, que aliás está aqui marcada também a questão 9. É um texto curto, com no mínimo 10 linhas. Vocês observam que a fábula não é um texto longo, é um texto curto. Só que aqui diz no mínimo, significa que não pode ter menos de 10 linhas, mas pode dar 15 linhas, 20 linhas, não tem problema nenhum. Ok, galera? Então, para finalizar, eu trouxe aqui essas duas imagens para inspirar vocês, o jacaré e a formiga, e um questionamento que vocês vão poder fazer na hora de produzir a fábula de vocês. Que qualidades ou defeitos eles podem representar? Então, pensem bem, olhem bem para a expressão facial deles, né? Os olhares, para servir de inspiração para vocês construir um texto
que eu já estou ansioso para ler. Quero ler essa fábula de vocês, ok, galera? Então é isso. Boa noite, bom dia, boa tarde, até a próxima.